elaborar um planejamento previdenciário? Eu sou a professora Ana Júlia Cachan e nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre este que é o objetivo do segurado da Previdência Social, a tão sonhada aposentadoria. E ele te procura para que você possa planejar este momento tão esperado da vida dele. Antes da gente começar a falar aqui do planejamento, se inscreve no nosso canal, ativa aqui as notificações, curte, compartilha o nosso vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que nós vamos disponibilizar aqui. Bom, vamos lá. Para iniciar, o que é planejamento previdenciário? Bom, o planejamento previdenciário, na verdade, é o estudo de toda a história do segurado da Previdência Social. A gente vai avaliar tudo aquilo que ele já fez de contribuição para o sistema, todos os vínculos que ele já teve, toda a história de salários de contribuição, todo esse patrimônio que ele foi construindo ao longo de toda a vida de trabalho dele. Então, o planejamento previdenciário é esse estudo, mas ele não é um estudo limitado à história do segurado, porque no planejamento previdenciário a gente trabalha, na verdade, 3 elementos: passado, o presente e o futuro. Por que o passado? Porque eu preciso avaliar tudo aquilo que já foi feito a título de contribuição para o sistema, de vínculos. Então, eu tenho que olhar quanto tempo de contribuição ele tem, qual o salário de contribuição que ele utilizou ao longo da vida dele, qual é o modelo contributivo que ele escolheu, para saber em que regras de aposentadoria ele vai se encaixar. Mas eu também preciso me preocupar com o presente, porque eu preciso saber que qualidade de segurado esse meu cliente tem hoje, como é que ele vem fazendo as suas contribuições, está certo o jeito que ele está fazendo, essas contribuições vão ser aproveitadas para fins de aposentadoria. E por fim a gente vai pensar no futuro. O futuro significa o quê? O futuro significa a gente projetar, a gente olhar para frente, a gente entender em que momento ele vai atingir a tão sonhada aposentadoria, para que ele possa aí usufruir dentro daquilo que ele projetou para a própria vida, dentro daquele projeto de vida desse seu cliente previdenciário. Então, a primeira dica importante é a gente cuidar de individualizar esse atendimento. Cada cliente é único, cada cliente tem a sua história, cada cliente tem os seus anseios e a gente precisa personalizar o nosso planejamento previdenciário de acordo com a realidade desse cliente, ok? Nós vamos falar aqui então desses 3 momentos do planejamento previdenciário: o passado, o presente e o futuro, porque a partir daqui é que nós vamos encaixando tudo aquilo que é importante a gente verificar quando a gente pensa no planejamento previdenciário. Vamos lá para o passado, para olhar a história do nosso cliente previdenciário. Se você está chegando agora no previdenciário, é importante a gente frisar que quando a gente vai trabalhar o planejamento previdenciário, a gente precisa conhecer conceitos básicos: carência, qualidade de segurado, tempo de contribuição, salário de benefício, que é a regra de cálculo do benefício. É preciso que a gente tenha conhecimento sobre os elementos base do direito previdenciário para que a gente possa entregar um bom planejamento. A gente precisa conhecer quais são os benefícios da Previdência Social, A que benefícios esse segurado teria direito buscando aqui, a cobertura previdenciária. Então, primeira dica é: sempre a gente vai ter base previdenciária para poder aplicar tudo isso dentro do nosso planejamento previdenciário. Primeiro passo, então, passado. Vamos estudar a história do nosso segurado. E esse é um passo muito importante, porque é o passo que vai definir até aqui o que ele já construiu de tempo de contribuição, de média de contribuição, para a gente trabalhar para frente. O passado, pessoal, ele passa pela análise de um documento que eu considero o coração do nosso planejamento previdenciário. E esse documento se chama CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social. O CNIS é um documento que fica dentro do sistema da Previdência Social. E ele vai indicar, esse documento, para a gente qual é o tempo de contribuição, quais são os valores de salário de contribuição que já estão inseridos dentro do sistema. É por isso que ele é o nosso ponto de partida. Veja aqui na tela comigo um modelinho de como é um CNIS. Percebem? Ele tem lá a identificação do segurado, o NIT do segurado. Ele tem os dados pessoais do segurado e aí ele passa a tratar dos vínculos. E por que é tão importante a gente olhar o CNIS? Porque é o CNIS que a gente vai confrontar para verificar se tudo aquilo que o segurado trabalhou de fato consta lá no sistema de previdência social como trabalhado. Porque se não tiver lá no sistema da previdência social, a gente precisa corrigir, a gente precisa retificar
justificar, a gente precisa levar a documentação para dizer para o sistema de previdência que determinado vínculo não foi inserido dentro do CNIS do segurado. Então, o CNIS é sempre o nosso ponto de partida. E aí, o que é importante a gente falar sobre o CNIS? O CNIS, além dele trazer, então, como você viu aí, a identificação do segurado, né, os dados pessoais dele, ele vai trazer todos os vínculos, remunerações, data de início, data fim, e ele vai apresentar os chamados indicadores. Nós temos 3 tipos de indicadores no CNIS. O CNIS pode ter indicadores que são indicadores de alerta, indicadores de pendência e indicadores de acerto, né? Acerto quando o próprio sistema já corrigiu lá determinada informação. O alerta ele indica uma informação que não necessariamente precisa ser corrigida, mas o indicador de pendência significa que aquele segurado precisa corrigir aquela pendência para que aquele tempo, para que aqueles salários sejam considerados na sua aposentadoria. Então, isso é extremamente importante. Aqui, ó, no CNIS, vamos abrir novamente o CNIS para que você verifique. Percebem que tem um indicador dizendo que existem contribuições abaixo do mínimo? O que isso significa? Significa que essas competências não vão ser consideradas para fins de tempo de contribuição. Por quê? Porque a partir da emenda 103 de 2019, para todas as categorias de segurado, é preciso que as contribuições respeitem pelo menos o salário de contribuição de um salário mínimo para que elas sejam computadas. Senão, o que é que o segurado pode fazer? O segurado pode fazer os chamados ajustes nas contribuições. Ele pode complementar essas contribuições, ele pode utilizar o excedente de uma em outra, ou ele pode fazer o chamado agrupamento de contribuições. É possível que ele retifique o seu CNIS para corrigir essa pendência a partir desta providência que é o ajuste. E aí, olha só, tô chegando agora no previdenciário, professor, e aí, como é que fica? Como é que eu acho esse tal desse CNIS do segurado? O CNIS, gente, ele é acessível pelo Meu INSS. O Meu INSS pode ser o aplicativo, pode ser o site da Previdência Social, usando a senha do segurado, que é aquela mesma senha do gov.br, uma senha só que acessa tudo que está inserido dentro da plataforma gov.br, incluindo o Meu INSS e o CNIS do segurado. Então, segunda dica, se você vai acessar o CNIS do seu cliente, é importante que você tenha um documento que autorize o fornecimento da senha, para que você se resguarde aí, né, de que ele tem ciência, de que ele está concordando que você vai acessar essas documentações dele, porque o sistema todo traz dados sensíveis, dados sigilosos dos nossos clientes. Perfeito? Acessou o CNIS, olhou se tem as pendências, você vai retificar, você vai confrontar isso com a documentação do segurado. E aí vem a terceira dica. A terceira dica é ficha de entrevista. O que é importante a gente fazer? Uma ficha de entrevista que tenha perguntas-chaves a partir das quais eu vou identificando na história do meu cliente se tem um vínculo que não está lá, se ele de repente teve uma reclamação trabalhista que não constou lá de um vínculo reconhecido numa reclamação trabalhista que não constou do CNIS, se ele tem, por exemplo, um tempo especial, se ele tem um tempo rural, se ele tem um tempo de escola técnica, enfim, eu vou identificando possibilidades de tempo para além daquilo que consta do CNIS, que depois eu vou retificar a partir das perguntas-chaves que eu vou fazer na ficha de entrevista. Então, a ficha de entrevista, uma boa entrevista previdenciária é essencial para o sucesso da sua demanda. Perfeito? Tratamos do passado. Presente. O que é o presente? O presente é a gente analisar qual é a condição que ele tem hoje, se ele tem a chamada qualidade de segurado, se as contribuições que ele está fazendo estão corretas ou se ele precisa fazer algum tipo de ajuste, né, de retificação no modelo contributivo que ele está escolhendo. E depois a gente precisa pensar que o planejamento previdenciário não é só aposentadoria. A gente tem que pensar na cobertura dos outros riscos sociais. Será que se ele adoecer, ele tem direito a benefício por incapacidade? Será que se ele falecer, ele vai gerar pensão por morte? A gente vai ter um olhar um pouco mais amplo e é importante a análise do presente por essa razão.
Por fim, a gente chega no futuro. O futuro é a gente identificar qual é a aposentadoria que ele vai, né? O direito à aposentadoria que vai ser atingido mais rápido ou com um melhor valor, ou uma coisa ou outra, ou ambas as coisas, a depender daquilo que ele deseja para a vida dele. Então, o futuro é você olhar em que momento ele atinge o direito ao benefício. E mais do que olhar o momento em que ele atinge o direito ao benefício, é você entender que se esse benefício ele está lá no tempo, ele vai aposentar lá na frente, talvez você tenha condições, a partir do modelo contributivo que ele adota, de trabalhar esses salários de contribuição para que ele invista no sistema e possa melhorar a média contributiva dele. Você vai ver se isso vale a pena ou não vale a pena, qual é o custo, retorno, investimento. Tudo isso é possível de você fazer dentro do planejamento previdenciário. Nesse planejamento previdenciário, quando a gente está pensando no momento da avaliação do planejamento, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar todas as regrinhas. A gente vai olhar se ele tem direito adquirido às regras anteriores à reforma, se ele tem direito a uma regra de transição ou uma regra transitória, se ele, de repente, preenche o requisito para uma aposentadoria daqui 1 ano, daqui 6 meses, ou se ele aguardar 5 anos, quanto isso melhora no benefício dele. São esses estudos que a gente vai fazer, mas sempre ajustando, sempre adequando aquilo que é o desejo do nosso cliente. Porque a lição mais importante que a gente tem do planejamento é muito simples. A melhor aposentadoria é aquela que se encaixa no projeto de vida do seu cliente. Nem sempre vai ser a de melhor valor, nem sempre vai ser a mais rápida. Vai ser aquela que se encaixa naquilo que ele planejou para a vida futura dele, para esse momento tão importante da vida dele. Perfeito? Espero que você tenha gostado das nossas dicas de planejamento previdenciário. Se você quer mais conteúdo de direito previdenciário, comenta aqui no nosso vídeo para que a gente possa trazer mais informações para você desta advocacia previdenciária, né, do planejamento previdenciário, que é um dos produtos mais procurados na advocacia previdenciária hoje. Foi um prazer passar esses minutos com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.